Boa noite, boa noite. Vamos lá. Mais um, mais um live, mais um live com especialista. O último foi há 2 semanas com o Andrea, um médico fantástico com sotaquezinho italiano. Tô esperando vocês chegarem. Deixa eu ver. Tem alguém aí? Estão chegando? Tô vendo alguns nomes aqui. Van Rubens. E Vanessa? Será? Van. Sejam bem-vindos em mais um live. Mais uma live do Método Sufi. Tô muito animada com o meu Método Sufi, porque o curso online Imersão no Método Sufi foi fantástico, fantástico, gente. Tô ainda muito feliz, numa nuvem, vendo que deu para transformar online. Profissionais fantásticos que querem atender melhor, que fizeram também uma paz com a comida. Então, é um curso que transforma você, que ajuda você a melhorar a sua própria relação com a comida, mas também a relação, o seu atendimento. Então, estou muito feliz também de ver que a turma que já se formou agora na imersão online já está na Rede Sufi e já está recebendo pedido de consulta pela Rede Sufi. Então, está funcionando. Muitas demandas para profissionais que atendem com essa visão sem o peso das dietas, tá bom? Então, hoje vou convidar, acho que ela já chegou, vou convidar uma grande querida. Vamos lá. Eu sei que ela não está muito acostumada do online, das lives, acho que até a primeira live. Tá chegando? Ei, tá chegando, tá aqui! Oi! Bem-vinda, Rita! Obrigada, Sophie. Obrigada sempre. E a sua primeira live, assim, convidada? Primeira live e também com uma pessoa tão especial como você, né? Muito obrigada! Eu vou contar um pouquinho do porquê te convidei e depois você vai contar da sua história e da sua experiência com o método Sufi e seu trabalho, porque acho uma história incrível e Obrigada. eu acho muito importante também deixar a sua voz falar mais alto, porque você é profissional do SUS, fazendo um trabalho lindo e com poucos recursos. Então, dobro, vamos dizer, elogio que você... Trabalho, mas também a gente tem boa Elogio também. felicidade. E a gente se encontrou, foi em 2017, numa palestra que eu dei no São Camilo, o convite da Luciana Rossi. Ela fez um tipo de congresso curto, me convidou e eu fui dar uma palestra. Provavelmente o tema era o peso das dietas 2017. E estava sentada na frente, assim, esperando ou passar ou tinha acabado de passar. E aí você sentou no meu lado. E Com meu você parecia, embaixo do braço. isso, você parecia muito emocionada de sentar do meu lado. E eu falei, claro que vou fazer uma dedicação. E aí você começou a me contar Ó, o tá com dedicatória mesmo, ó. Tá aqui guardadinho. E aí você começou a me contar o que você estava fazendo já sem dieta, um trabalho incrível com o público do SUS, né? Que não é, uma
tarefa fácil, porque tem muitas pessoas, e você conseguia fazer grupos. E um trabalho tão lindo, que eu falei, nossa, não acredito que isso fosse possível no SUS. E você me contou que sim, que também você lutou para isso, não foi assim, é, em- é, Fácil. entregado assim tranquilamente para você. Você que na luta conseguiu. E fiquei tão encantada com você, Rita. Não sei quanto tempo demorei, mas eu entrei em contato com você e falei, Rita, eu vou te convidar com bolsa de 100% no meu curso presencial NutriCoach. E com você também eu decidi fazer um sorteio de bolsas. E você foi a primeira a escolher, né? Porque nesse concurso de bolsas que eu faço quando o curso é presencial, então agora com o Covid parou um pouquinho, mas vai retomar. Eu sempre dou para os profissionais do SUS que ganharam a bolsa a responsabilidade de escolher quem vai ganhar. Então, você foi a primeira. Eu falei que eu deveria ter chamado até essa bolsa, a Bolsa Rita, porque foi o seu trabalho que me inspirou tanto, que eu falei, nossa, eu vou dar essa possibilidade a profissionais do SUS. E o mais interessante é que de todas as turmas onde vieram profissionais do SUS, eu fiquei encantada com todos. E médicos e nutricionistas, porque depois a gente trocou. Era duas nutricionistas do SUS e depois a gente fez uma nutricionista, um médico também. Isso no meado de 2019, né? Então, bem-vinda aqui nesse canal para apresentar a você, apresentar seu trabalho lindo. E Obrigada. eu vou deixar você falar à vontade. E Obrigada. vou tirar até os comentários para deixar mais espaço para você falar. Então, Rita, muito bem-vinda e muito obrigada por vir aqui pela primeira vez no Instagram, mas você está mandando agora. Ai, obrigada, Sofia. Então, assim, eu tava mesmo realmente muito nervosa, muito ansiosa para ficar assim pertinho de você, uma pessoa que eu já admirava nas redes sociais, já tinha lido o livro, já tinha, né, me entrosado ali, mas eu não tinha tido a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então, para mim foi a realização de um sonho. Então, se eu só tivesse te conhecido e só tivesse pego autógrafo no meu livro, eu já estaria feliz, né? E aí, para minha surpresa, umas 3 semanas depois que a gente se encontrou, você foi lá no meu Facebook e deixou uma mensagenzinha lá. Eu falei, meu Deus, essa mulher lembrou de mim. Ai, que medo! E aí, você pediu as fotos, né, que eu tinha te mostrado, dos grupos, dos trabalhos que eu vinha fazendo. Eu falei, claro, é uma honra. E aí, coloquei as fotos, mesmo porque quando eu vou tirar a foto de alguma atividade, de alguma ação, é sempre com consentimento dos participantes. Então, é importante divulgar isso, porque tem alguém que, eu não quero, eu não gosto, então a gente não vai fotografar a ação. Então, é sempre com consentimento, por isso que eu não me senti limitada em não passar para você as fotos. E só de você ter lembrado, de você ter falado, não, eu fui falar com a minha equipe, eu gostei, vou querer mostrar as fotos, eu já fiquei, nossa, que chique que eu tô, né? Nossa, tô indo no caminho certo, vamos continuar essa caminhada. E aí, depois, aí você entrou em contato de novo, falando que ia me dar bolsa. E aí foi um tum-tum diferente aqui no coração. E aí, passar os dias com você, com toda a turminha lá, foi muito legal, aprendi muito. Apesar de eu já estar utilizando o método Sophie, já estar fazendo as atividades com os grupos, né? E também com o atendimento individual, foi muito enriquecedor
né, ter as discussões com os outros colegas de turma. Foi muito enriquecedor as suas aulas, as aulas, né, da Paula, outras aulas do César. Então, foi muito enriquecedor. Então, assim, falei um pouquinho disso. Então, assim, eu já não me identificava com essa nutrição que é baseada em cálculo fixo e desde a graduação. Então, desde lá na São Camilo, lá em 2003, quando eu me formei, eu já saí falando assim, meu Deus, mas será que é isso mesmo que eu vou fazer? Eu acho que tem tanta coisa para levar em consideração. Às vezes o que eu gosto de comer, o paciente não gosta, ou ele não tem acesso. Então a gente lida muito com isso, né? Mas eu aprendi daquele jeito, tinha que calcular, e aí? Só eu estava pensando meio que diferente, né? E aí, como lidar? E aí, estudando, me aprofundando, indo, até que um dia eu encontrei a Sofia. Aí eu falei, gente, olha só, é muito do que eu penso, eu acredito nisso. E aí, estudando, né, lendo o seu livro, aí eu já comecei a atuar. E aí, como que eu comecei a fazer diferente? Então, eu comecei a atender o paciente ouvindo sem julgar. Olha. Então, às vezes o paciente, até hoje, o paciente chega e eu falo, oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Você está aqui por quê? Me conta um pouquinho o que está acontecendo. Isso já deixa eles... Nossa, mas olhando para mim, você já não vai falar que eu tenho que emagrecer? Não. Você pode ter vindo aqui por outros motivos. Você pode ter vindo aqui por uma pressão alta, por um intestino que não está funcionando direito. Não necessariamente eu vou olhar para você e falar, olha, tem que emagrecer. Então, esse ouvir o paciente é sempre muito, muito, muito importante, né? E às vezes tem colegas que não ouvem e os pacientes eles saem chateados, tristes, eles não se sentem diferenciados, eles acham que eles são só um número, né? Então, quando o paciente chega comigo, que aí ele sabe que eu sei o nominho dele, que eu sei o bairro que ele mora, que às vezes eu conheço até outras pessoas da família, porque como eu atendo todos os ciclos de vida, né? Então eu atendo gestante, crianças que estão em amamentação, introdução da alimentação complementar, sem terrorismo, nem para as mães, nem para os bebês. Quando a gente vai falar de doenças crônicas, então tudo isso a gente tem que envolver o paciente, a gente tem que ouvir sem julgar, sem ter a gordofobia, né? Então, isso é uma coisa, assim, infelizmente, cada vez mais comum e que a gente vem lutando contra, né? Então, às vezes o paciente vem triste, desenchavido, com dor, às vezes com dores articulares. Ah, eu vim aqui porque o médico falou que eu tenho que emagrecer, porque se eu emagrecer, a dor passa. E aí eu penso assim, nossa, eu tenho tantos pacientes que são magrinhos e que também têm dores articulares, como que esse profissional trataria um paciente que é magro, né? Então, ter essa comunicação que seja positiva e que ela não seja uma comunicação violenta, né? Nada é impositivo, então a gente conversa, entra em alguns acordos. É claro que eu tenho que dar as minhas recomendações, né? Afinal, sou nutricionista. Mas é muito mais baseado no que o paciente me conta, nas coisas que ele fala, e aí é que a gente vai começar a trabalhar, e aí que a gente vai começar a fazer algumas coisas. Muito legal. E você trabalha também, então, individuais, mas também em grupo? E também em grupos, né? Grupos, como que... Me conta um pouquinho.
Então, os grupos, podem acontecer temáticos, né? Então, o ano passado a gente fez uma festa junina, né? Então, a gente foi fazer uma festa junina porque todo mundo pensava assim, ai, meu Deus, lá vem as festas e aí eu vou querer comer isso e aquilo, vou engordar. Ah, não, mas é só na festa junina, depois eu faço dieta. E aí a gente foi fazer uma festa junina que não tinha só as comidas, tinham brincadeiras, tinha música, teve até quadrilha, né? Ali na hora, organizada com os pacientes e tal. Então, tem os grupos temáticos e tem aqueles grupos que eles são fixos, né? Então, as rodas de gestante, aí a gente, né, conversa, fala todo sobre o desenvolvimento na gestação, fala como que tá tanto o desenvolvimento do bebê, quanto como que, né, se dá esse andar da gestação com a mãe. Então, aí tem uma que tá mais tensa, tem uma que tá mais calma, tem uma que tá mais triste, tem a outra que, não, mas eu tô com diabetes gestacional, e agora o que eu faço? Então, aí a gente vai, né, tendo isso. Tem os grupos de doenças crônicas, né? Então, hipertenso, diabético, aquela pessoa que tem dor crônica. Então, aí a gente vai fazendo esses grupos sempre respeitando o limite de cada um. Porque, às vezes, o paciente, ele chega e fala assim, mas eu não sei mais o que fazer. Mas, olha, eu já fui, já fiz, já aconteci. E, olha, eu como tudo integral, eu como batata doce, eu como filé de frango, eu não emagreço. Saudável. Aquele saudável, né? E aí a gente tem que ir conversando e vendo. Você come batata doce por quê? Você gosta? Pra você tudo bem comer batata doce? Não, eu não gosto de batata doce. Eu como porque me mandaram. Falar, entendi. Então não é tão legal, né? Então pra que comer? Então vamos combinar uma outra coisa. Então envolver o paciente nesse processo, né? Eu trabalho bastante com aceitação corporal. Então, aceitação corporal não é vitimismo e não é conformismo também. Então, não é... Eu ia perguntar, né? Essa visão sua, como que ela está sendo recebida pelos outros profissionais com quem você está trabalhando? Então, a gente é um mundo muito vivo, né? A gente não tem fixo muitos dos profissionais. Então, é uma oscilação, é uma troca muito grande. Ah, eu desisto desse concurso aqui, assumo em outra cidade, e aí tudo aquilo que a gente trabalhou, que a gente conversou, que a gente fez com aquele profissional, de repente está chegando outro. E aí a gente tem que começar tudo de novo, né? Então, assim, eu tenho ótimas experiências, mas também tenho aquelas que não são tão boas, né? Então, tem aqueles profissionais que quando, por exemplo, ontem, eu fiz uma gordice, eu fui comer um fast food. Então, mas por que usar esta palavra? Por que gordice? Né? São só gordinhos que comem fast food? Não. Quando você come uma salada, você fala, nossa, estou fazendo uma magrice. Não. Então, não é tão legal a gente falar isso, tem um termo meio que pejorativo. Tem pessoas que super aceitam e começa, nossa, eu não tinha pensado nisso, eu falo só porque outras pessoas estão falando. Mas também tem aquelas pessoas que falam assim, lá vem, não pode falar nada, que tudo gordofobia. Então eu falo assim, gente, só é legal, só é brincadeira quando tá todo mundo rindo. Quando tem uma pessoa que tá triste, que tá chateada, que não se sentiu bem com aquilo, então não é piada. Então gordofobia não é piada, não é legal, né? E aí eu tenho que trabalhar essa conscientização. E aí eu entro num espaço muito
muito ainda difícil, que é os profissionais da área da saúde entenderem que a aceitação corporal é muito diferente de conformismo. Então, de ser gordo feliz sem fazer mais nada. Com certeza, acho que isso é chave. Em geral, os profissionais com quem você trabalha, eles entendem isso ou mais ou menos? Então, tem alguns que aceitam e conseguem ir trabalhando junto. E tem aqueles profissionais que literalmente são muito fechados no quadradinho deles e não conseguem entender que o ser humano, ele é muito mais amplo, né? Ele não é só força, foco e fé, como a gente sempre brinca, né? Ele é puro de sentimentos e emoções e lembranças e memórias afetivas e qual é a relação que eu tenho com a comida, né? Então aí eu trabalho aceitação corporal, trabalho a atenção plena no momento presente, então a gente começa a trabalhar as questões de mindfulness, né? Aí tem a questão que a gente trabalha o autocuidado, a autocompaixão. Na entrevista motivacional, então, quando eu estou conversando ali com o paciente, eu vejo já em que estado que ele está. Então, se ele está em estado de pré-contemplação, se ele está na contemplação, ou se ele já está partindo para ação e para ele tudo bem, ele já vai começar, né? Então, são todas essas coisas que a gente vai trabalhando, tanto no grupo quanto no individual. Então, tem grupo. No individual, Anitta, você tem possibilidade de chamar, voltar um atendimento mais frequente? Você pode? Você consegue no seu... Eu consigo. Bem legal. A gente tem que se organizar bem na agenda, mas eu consigo, porque às vezes o grupo é aberto, né? Então, às vezes, vem aquele paciente, aí depois ele vai embora, aí depois ele volta. Então, aqueles pacientes que circulam, né? Mas tem aqueles pacientes que eu tenho que ter um olhar diferenciado para eles. Como que ele se comporta no grupo, qual o tipo de pergunta que ele faz, como que ele reage quando eu falo alguma coisa. Então, você tem que ficar... Ao longo do tempo, a gente vai pegando. Mas você tem que ficar muito esperta com o trejeito de todo mundo. Olha, esse tá reagindo assim, esse não tá bem. Aí eu vou conversar com a equipe do PSF, né? Então, eu vou conversar com aquela enfermeira que conhece aquela família, que conhece aquele paciente. Aí eu vou conversar, às vezes, com a agente comunitário de saúde. Então, aí eles vão me passando. Não, olha, essa família tá assim, assim. Esse paciente tá assim, assim. Eu falo, então, manda ele vir numa consulta individual comigo. Pede para ele vir em tal dia e tal horário. Aí a gente senta e conversa essas outras questõezinhas que ficaram pendentes, né? Então, consigo sim. Que sorte, hein? Ter você lá. E você, pessoalmente, já sentiu um olhar crítico, mais gordofóbico de outros profissionais vendo o seu trabalho? Tipo, você está falando de aceitação, mas... Tá querendo justificar como você é. Então, por eu ser obesa, eles acham... Então, já é uma fala que chegou a mim, né? Você está justificando a obesidade, a sua obesidade, e você está passando a mão na cabeça do paciente. Então, você está desencorajando ele a emagrecer. E aí, a parte que eu chego e falo assim, então, não é assim. Quando eu falo de aceitação corporal, é que eu tenho que entender que o meu corpo é o meu templo. Eu vivo nele. Então, se eu cuidar... Tem que cuidar e não machucar. Que legal. Muito bom. Se eu cuidar dele com carinho, se eu entender todos os processos que ele está passando,
Se eu começar a cultivar bons hábitos, cultivar um autocuidado, não só físico, mas um autocuidado mental, então eu vou conseguir ser mais assertiva. E eu também posso emagrecer. Então o foco não é só emagrecer, que é o que eles pontuam, né? Então muitas vezes o paciente ele chega pensando assim, putz, ela vai falar que eu tenho que comer filé de frango, batata doce e fazer exercício. E salada. E aí, quando eu falo que não, vamos ver o que você está comendo. Ah, eu como chocolate. Tá, mas quanto de chocolate? Por que você está comendo esse chocolate? O que te leva a escolher o chocolate? Então, aí eles começam a parar para se autoanalisar. Então, às vezes, o paciente entende o processo. Então, ele sabe. Mas o outro, que é o que cobra dele, muitas vezes o médico, o enfermeiro, ele vem e cobra de mim. E aí eu falo, gente, calma, cada um tem um processo. Calma, respira, tá sob controle. Vamos lá. Eu me lembro, Rita, quando eu estava no SUS também, fazendo o meu doutorado na Liga de Obesidade Infantil, eu conversava com as crianças e não tirava a comida deles. Né? A gente combinava coisas. Eu me lembro de um comentário de um dos endocrinologistas dizendo, Sophie, você deixou pão francês? Como que você acha que ele vai emagrecer? Tipo, você está largando mão dessa criança. Você não liga, né? Você não tá nem aí. Isso, você deixa o alimento vilão. Como se toda a culpa dessa obesidade da criança era do pão francês. E tirando o pão francês, o que acontece? A criança ela não toma um café da manhã gostoso, ela começa a ficar triste. Desde o começo da manhã, ela pode até passar fome, e aí vai descontar a tarde inteira. Então, era um problema bem sério de paradigma, de modelo. E hoje está sendo um pouquinho mais difuso, aquela visão, vamos dizer, mais que tem o peso das dietas, tem tanta restrição, porque todo mundo sabe que não funciona no longo prazo. E hoje a gente vê que até nessa questão do tratamento da obesidade, não é fazendo dieta restritiva ou buscando um peso para colocar assim na balança, que é a solução, porque a gente sabe que isso não é sustentável. O que é importante é buscar um atendimento onde o paciente vai ganhar uns hábitos novos hábitos sustentáveis. Então, conseguir manter essa mudança e não fazer um ataque brutal. Mas essa visão do tem que emagrecer, infelizmente está geral, dentro do SUS. E você mesmo, dentro do nosso grupo da Rede Sophie, você contou uma história, achou que seria interessante, sem, claro, falar nenhum nome ou dando nenhum sigilo, mas vamos dizer, dessa atitude de uma médica frente a uma pessoa do SUS que era uma pessoa humilde, mas que tinha bastante bom senso. Pode contar? Sim. Achei fantástico. Então, foi assim. É uma mãe que tem uma bebezinha que veio para mim via... quando eu estava em home office ainda, então no período de quarentena eu estava fazendo atendimento online, né? Mas eu fiz toda a orientação da introdução da alimentação complementar. Então, falei o que seria interessante introduzir. Então, os alimentos in natura, não colocar os ultraprocessados. Então, dei exemplos, falei. Mandei uma cartilhazinha virtual que tem no Ministério da Saúde falando sobre os 10 passos da introdução da alimentação saudável. Mandei para ela.
e ela estava fazendo tudo bonitinho. Então, começou a introduzir a alimentação da bebê. O bebê estava amamentado 100% antes. 100% amamentado, leite materno 100%. E aí começou a introdução da alimentação complementar. Era uma mãe que era o primeiro bebê dela, ela um pouco jovem, né, por volta de 22, 24 anos. E aí ela falou assim, não, eu realmente não quero dar industrializados pro meu filho. Eu queria saber como que eu faço para dar comidinha de verdade. E aí eu já fiquei, né, feliz. Fiz toda a orientação. E em uma semana fiz uma nova videochamada para saber como que estava a aceitação, funcionamento intestinal, né, introdução da água e como que estava o aleitamento materno ainda. Tava tudo bem. Eis que chega na consulta para o pediatra. Aí a pediatra nem falou bom dia. Quando a mãe entrou na sala, ela já lascou. Mãe, não é porque o seu bebê é gordinho que é indício de bebê saudável, viu? A gente já vai ter que começar a fazer uma dieta nessa bebê. Mas isso tudo antes do bom dia. Avalie a situação, Sofia. Ela já ficou tensa, já ficou nervosa. Poxa, minha bebê acabou de fazer 7 meses? Como assim? Aí me vem a pérola. Olha, você tá dando comidinha para sua filha? Tô, passei na nutricionista, tô dando comidinha. Tira a comida, porque esse bebê vai ter que fazer dieta, é para dar só o peito. Porque não é para ficar comendo comida, não. Tem que entrar na linha, tem que fazer dieta. Ai, chega, me doeu quando ela tava me contando. E ela, não, doutora, isso não é possível. Eu sempre ouvi falar que os bebês têm que ter aleitamento exclusivo até o 6º mês e a partir disso começar uma alimentação saudável. E eu não tô dando nada de engrossante, de iogurtes, ela não toma mamadeira, ela tá dando comida. Então, é verdurinha, leguminho, arroz, caldinho de feijão. E eu amasso alguns grãozinhos. Não, é para tirar. Porque, olha, a sua filha tem 7 meses, mas ela tá com o peso de uma criança de 10. Ok, gente, ela estava realmente com o peso de uma criança de 10, mas o tamanho também estava de uma criança de 10 meses. Então, o pai é muito alto, a mãe não é tão alta, mas a mãe ela é um pouco mais gordinha. Ela não perguntou o que essa criança estava recebendo, se era um leite com açúcar, com engrossante, bebidas lácteas, petit suisse. Não era nada disso que o bebê estava consumindo. Era comida. Em quantidades adequadas para o bebê, porque eu falei para ela dos sinais de fome, de saciedade, né? Que o bebê tem essa autorregulação, que ele não vai comer as mesmas quantidades todos os dias. E aí ela ficou muito brava. A mãe. E aí ela. Graças a Deus, né? Porque sabe, Rita, eu falo que o peso das dietas começa na introdução alimentar. Né? E às vezes não é a mãe, é o próprio profissional de saúde que acha que está fazendo uma coisa legal, né? Essa pediatra achou que na avaliação dela a criança estava acima do peso de uma criança de 7 meses. Então, a partir daí, vamos emagrecer. Sem se tocar que era uma criança maior do que a média, né? E sem perguntar como era a alimentação, que era uma alimentação super adequada, super adequada. E ela indignada, porque ela falava assim, como aquela médica me fala que a minha filha tá gorda, que minha filha não pode comer, isso é um absurdo. Muito brava. Ainda bem que a mãe pegou assim, porque quantas mães frágeis que podem até, você falou que ela tinha um excesso de peso,
pode pensar, nossa, então é para não ter uma filha gorda, eu vou entrar naquela indicação da médica, porque ela é médica, ela sabe, né? E Que aí bom que ela ela se rebelou, né? ficou muito brava. E aí, na videochamada, ela tava com a bebê no colo e ela falava assim: Olha, minha filha tem 7 meses, mas olha, essa roupinha dela, que era uma calça assim de moletom, é para 10 a 12 meses. Para você ter noção de como a minha filha é grande, né? E isso não foi levado em consideração. Então, o histórico familiar, a genética, a alimentação que aquela criança estava É tendo. crime, ao meu ver, é crime, porque eu estudo o quanto você pode desregular o apetite, mas desde alguns meses de idade. E criar uma criança com aquele apetite insaciável, com vontade de comer escondido, assim que tiver oportunidade, aí começar uma vida realmente de sofrimento para a família inteira, né? Que bom que ela teve você antes, achou que ajudou a ter bom senso e a pensar, bom, eu tenho uma Nutri que me falou diferente. Né? Exatamente. E aí ela se sente confiante, né? Então ela entendeu, eu falei assim, olha, foi o que a médica falou, que tá com o peso acima, mas olha, no gráfico de crescimento, olha o tamanho da sua filha, ela é maior. Compara ela com as amigas, com os filhos das amigas, ela não é maiorzinha. Então não adianta a gente só observar o peso que tá ali na balança. A gente tem que Oh, 7 observar meses. muito pitica para chegar e falar, olha, vai ter que fazer dieta. É saber Eu exatamente, fazer dieta numa criança de 7 meses, você está criando o quê? Um futuro, uma criança futura com risco de obesidade. Dentro do ambulatório de obesidade infantil, onde eu fiz meu doutorado, a gente tinha frequentemente essa história. Mas era um bebê que não parava de comer, não parava de chorar, mas o pediatra tinha limitado a quantidade, então eu dava a mamadeira e depois eu deixava chorar. Olha, criar um bebê assim. E depois você tem uma criança que tem esse medo de passar fome, de sentir sim. fome, e que está igual, sabe, tem um radar para comida. Então tá em todos os lugares onde tem comida, quando tem comida acaba comendo demais. E isso é bem assim, infelizmente, cada vez mais frequente. Esse não respeito da individualidade da criança. Esse não respeito de como que você está nutrindo, saber dar a chance a essa mãe que, apesar de ser humilde, ela tinha um bom senso, ela estava fazendo um trabalho fantástico, fantástico. E ela não teve nem, a médica, ela não teve nem a sensibilidade de perguntar para essa mãe. Ela está sendo amamentada no peito? Você está dando um leite artificial? Você adiciona açúcar? Você põe algum engrossante? Como que é? Não, foi simplesmente aquele quadrado. Então foi bem difícil. Eu até fui lá na Rede Sofia conversar com as colegas. Eu falei, gente, hoje o dia foi difícil, preciso dividir. Então, às vezes, a gente precisa realmente ter esse bom senso, ter esse entendimento. E isso eu vejo muito nos adolescentes, eu vejo isso, né, nas mulheres que têm assim um trabalho muito intenso da mídia, dos familiares, do companheiro, né? Então, olha, você está engordando, olha, não pode, olha, isso. Então, assim, como se nós, por si só, já não nos autocobrássemos, a gente já tem a cobrança externa. Então, eu vejo muito isso também, né? E aí eu tento trabalhar bastante essas questões de o que é fome, o que é fome emocional.
Então, o que é quando você tem fome mesmo de verdade? Então, o que é vontade? O que é desejo? E o que não é fome? Porque às vezes eu tô com sono, mas eu penso que eu tô com fome. Eu tô com sede, mas eu penso que eu tô com fome. Eu tô com tédio, mas se tiver uma coisinha eu como. Então a gente tem que trabalhar esses sentimentos, essas emoções, né? Então é isso que eu tento trabalhar também, tanto com os pequenos quanto com os adultos, né? Tem uma pergunta aqui, Rita, para saber se você conseguiu conversar com a pediatra ou a pediatra nem abria possibilidade. Você conseguiu conversar? Não, não deu. Não, porque foi uma das pessoas que chegou e falou assim: é você, nutricionista? Já me indo já foi um ataque gordofóbico, entendeu? Já foi aquela coisa assim, porque eu tava em home office, eu não tinha como entrar em contato. E aí, quando acabou o home office, que eu voltei pro posto, eu ainda queria conversar, mas eu não fui muito bem recebida. E aí eu falei assim, bom, eu tento, mas eu também não vou entrar na mesma vibe que ela, eu não vou entrar no ataque, né? Então, eu também acabei não conseguindo fazer. Já tive também outros ataques de outros médicos do tipo, já que você vai passar na nutricionista, você não vai passar em mim. Porque ela pensa muito diferente e eu não concordo com o que ela pensa. Ok. Coloca o paciente na berlinda, porque você fala, eu vou passar com um ou vou passar com outro, o que eu faço? E sendo que nós deveríamos ser, pelo menos, uma equipe multiprofissional, né? Então, a gente complementar os saberes. Então, o que eu sei é diferente do médico, que é diferente do terapeuta ocupacional, que é diferente do assistente social, que é diferente do enfermeiro. Então, estamos todos trabalhando em conjunto para a gente somar e não para a gente disputar. Não estou para disputa, eu estou para colaboração. Essa mãe que, ao meu ver, teve uma reação excelente, pelo menos de bom senso, e falar, mesmo médica, ela sabe menos sobre meu bebê do que mim. Ótimo. Exato. Achei perfeito. Só isso é uma maturidade, mesmo com 22 anos, ela teve uma reação bem... Ela teve uma lucidez importante, né? Infelizmente, tem outras pessoas que não têm. Acabam falando assim, bom, ela é médica, eu acho que ela sabe mais do que eu. Ou eu sou gordinha, talvez eu não estou fazendo o melhor mesmo com o meu filho. Então, eu acho que ela foi muito sensata, muito lúcida e fez totalmente a diferença eu ter dado essa orientação da introdução da alimentação complementar ao mesmo. Então, foi muito importante. Rita, você salvou uma vida. Agora, ela voltou nessa pediatra? Como que foi? Então, a gente tem alguns problemas com relação a isso. Por quê? Ela não tem a especialidade pediátrica, ela é a médica da saúde da família. Então, ela é a médica daquele posto de saúde, né? Sim. Um paliativo que a gente conseguiu intermediar ali é que ela tá passando com o enfermeiro. Então, ela começou a passar com o enfermeiro porque ela também não se sente confiante e à vontade de passar com a médica. Entendeu? Então, a gente às vezes cria alguns impasses, assim, por ser tão metódico, né? Tão fechado na sua própria caixinha. Então, né? Mas parabéns, Rita. A gente tá nessa situação, eu também sinto isso, sabe? Mesmo no consultório, o paciente vem me ver, a gente trabalha umas atitudes, mudança de comportamento, e depois passa num outro profissional que vai falar totalmente o contrário. E às vezes o paciente, ele fica escutando um e não o outro. A gente não consegue
E também não existe uma verdade só. A gente tem que ver que nós estamos fazendo o nosso trabalho que parece, vamos dizer, adequado à nossa, a nossa ciência e consciência, né? Que eu chamo essa nutrição. E, infelizmente, a gente tem que ver que não é todo mundo que compartilha a mesma visão, né? É uma visão mais reducionista. Você vê, nesse exemplo que se deu dessa pediatra, ela se reducionou só, ela só olhou o peso aos 7 meses, pronto. Né? Então, realmente, uma pena. Bem Temos preocupante. tem a Dani Zakukawa, que tá dizendo que ela é sua fã do seu trabalho muito diferenciado. O SUS agradece. Olha isso, Rita, só isso. Valeu, valeu. Valeu. Elaine Nunes está dizendo: parabéns, Rita, parabéns, Sofia, vocês fazem a diferença. Muito obrigada. Obrigada. Não é Sopa, que é nosso próximo especialista de quarta que vem, que é o Diogo Vale, que trabalha com adolescentes, justamente. E tem muita coisa também para falar. Ele fala: parabéns, Rita, lindo trabalho e posicionamento. Então, você vê, Rita, é sua posição, você pode se sentir fortalecida. Estamos todos junto com você, tá? A Tati Mesadri está dizendo: tive um caso de terrorismo pediátrico também. Com certeza não é uma coisa isolada, infelizmente. Tá? Infelizmente. Bezi, momento que deveríamos exaltar a interdisciplinaridade. Acabamos segregados. Sabe, Rita, eu vejo outros profissionais, né, do SUS, e eles têm, não sei se é possível na sua unidade, mas tiveram a possibilidade de reunião onde apresentaram o trabalho do método SOFI, justamente, com todas as apostilas, toda a ciência por trás. E teve alguns lugares com um acolhimento muito, muito bom, um profissional que pensava diferente, mas que começou a aderir a uma visão diferente. Mas não é uma mudança assim, ó, de um dia para outro. Esse é meu sonho de consumo. Eu tenho realmente, né, aspirações para isso. Mas o que acontece? Como eu falei, ele é muito dinâmico, é muito cíclico, né? Então a gente ainda não conseguiu fechar e conseguir fazer. O que eu estava fazendo enquanto eu estava no NASF vamos fazer reuniões por equipe. Então a gente estava com o agente comunitário de saúde junto com o enfermeiro, e aí a gente fazia, né, consulta compartilhada com o médico. Então, vamos numa visita domiciliar, então o que a gente está conseguindo, o que não está, então vamos repensar esse processo, isso não está dando certo, vamos pensar naquilo, um projeto terapêutico singular para aquela pessoa, para aquela família. E tem conseguido, então alguns a gente tem muito boa adesão, a gente tem colaboração, a gente trabalha junto em parceria. Tanto que a gente já foi, né? Enquanto NASF, a gente já foi na Secretaria de Educação, a gente já foi no CRAS, a gente já foi no CREAS, então a gente já fez parceria com a Zoonose, foi na aldeia indígena. Então a gente consegue algumas coisas, mas outras ainda a gente não conseguiu. Não, mas a gente trabalhou de formiga, né? Mas você vê, com essa live, você pode ver que você tem um apoio. Não se sinta sozinha. E foi bom você desabafar no nosso grupo da rede, porque realmente você estava meio sufocando com essa história. De sentir, nossa, mas é crime. Eles querem colocar em dieta. Tem o Valério. Você está incentivando o Valério. Valério Lar. Ele fala: doutora Rita, obrigada pelo lindo exemplo. Eu sou estudante de nutrição e sonho em atuar no SUS.
mas por ter um comer transtornado desde sempre, acabei engordando um pouco e me sinto mal com tudo isso. Não se sinta mal. A gente tem como trabalhar assim. Então, no começo, muita gente me olhava torto e falava assim, mas gorda desse jeito, você vai ser nutricionista? Como assim? Não tô entendendo, né? E eu falava, então, gente, deixa eu contar para vocês, nutricionista não é emagrecionista. Nutricionista participa de tantos processos, ajuda em tantas coisas, pode auxiliar em todos os ciclos de vida, né? Então eu me sinto privilegiada de algumas vezes conhecer às vezes a família inteira, né, de uma pessoa. Então eu não me sinto menos, eu não me sinto incomodada com isso. E já aconteceu de ter situações gordofóbicas não só com colegas de trabalho. Já aconteceu com situações gordofóbicas com paciente. Quando o paciente chegar e falar, mas você é gorda, eu não quero passar com você. Eu falo, tudo bem. Você tem a livre escolha de querer ou não passar. O que a gente vai conversar, no seu caso específico, é porque você tem hipertensão. Então, a gente nem precisa falar de redução de peso. A gente vai conversar sobre... Não, mas eu não quero ser atendida por uma nutricionista gorda. Olha. Falei, ok. Mas aí, o que eu fiz? Eu fui educada, porém, eu fui taxativa. Então, o que eu falei e me posicionei foi... Ok, eu sou gorda sim, não estou escondendo nem justificando isso. A grande questão é, eu passei num concurso público para vir assumir aqui. Estava escrito no edital que eu precisava ser formada em nutrição. Ok, confere. Preciso ter o registro no Conselho de Nutricionistas. Ok, confere. Então, eu tô aqui, eu tenho a capacidade, mas é sua prática. Muito bem. É sua opção passar ou não comigo. Você fique à vontade. O paciente virou e saiu andando. Os demais do grupo acharam um absurdo. Porque eles falaram assim, nossa, mas que falta de respeito. Mas onde já se viu? Então, já causou, assim, um processo de vamos falar sobre gordofobia, então. Então, esse grupo que seria para falar de hipertensão e diabetes, começamos a falar de gordofobia, porque eu fui ali o caso, né, em pessoa, né? E o jeito que eu me posicionei, como eu saí, ai, nossa, se fosse você eu já ia chorar, eu não ia conseguir responder, ou eu ia ficar muito brava. Falei, não, gente, eu não preciso de nada disso. Eu não preciso chorar, eu não preciso ficar brava. Mas sim, eu preciso me posicionar. Então, por isso que eu falei. Você vê, em vez de falar de hipertensão, você falou de um assunto que provavelmente todos, ou quase todos, se sentiam melhor depois de conversar sobre isso. Então, só isso você já foi terapêutica e até diminuindo o estresse da hipertensão. Então, eu acho super lindo esse exemplo. Parabéns, Rita, realmente. Continua assim. Você sabe que você tem todo o nosso apoio. Tem um grupo cada vez maior de profissionais do SUS. Graças a Deus. Pessoas incríveis, gente. De dar muita esperança de que nosso sistema de saúde está realmente em boas mãos. Esperamos ter mais interdisciplinaridade dentro desse... Por favor, isso é muito bom. Então, o olhar que o colega tem é diferente do meu olhar. E aí a gente se complementa, a gente não disputa, a gente se complementa. Era essa a ideia que eu gostaria que eles tivessem. Eu não sou mais ou menos do que eles, nós somos todos profissionais. Então a gente deveria se entrosar mais, essa seria a ideia, né? Mas, infelizmente, não. Mas os meus pacientes, eles sabem que eles podem contar comigo. E aí eles sempre vêm assim, mas eu tenho uma amiga...
Mas eu tenho uma vizinha, mas você não pode atender ela também? Porque, olha, ela tá fazendo aquilo que eu fazia e a gente não pode conversar com ela. A gente pode, vamos lá. Então, a gente tem utilizando esses pacientes como multiplicadores também. Esse acolhimento, com certeza, ele já é terapêutico. Ajuda as pessoas a não se sentir tão culpados, tão perdidos, querendo tirando mais, fazendo dieta, só focando no peso e perdendo saúde. Né? Teve uma vez um caso de uma paciente que eu nem falei nada. Ela falou durante 25 minutos sozinha. Porque ela falava assim, eu sei que eu tenho que parar de comer tal coisa, mas eu tenho que parar de tomar refrigerante, mas olha, eu podia comer menos doce, mas olha, eu podia começar a ir na feira. Porque aí ela mesma ia falando e ela mesma ia tendo a resposta e eu fui só ouvidos, né? Então tá. Então ela mesma chegou com a queixa, mas ela mesma saiu com a solução. Então eu vou na feira, eu acho que eu vou cozinhar mais, vou deixar as coisas mais ou menos prontinhas na geladeira. E aí vai ficar mais fácil a minha vida. Então o paciente se autorresolveu sozinho. Precisou só de uma pessoa que a ouvisse. Então ela precisava de uma validação. Né? Provavelmente pela primeira vez da vida, alguém escutou. Então pela primeira vez na vida, ela conseguiu falar e falar coisas até com raciocínio que chegaram a ajudar muito mais do que se você tivesse pegado assim, peso tal, você tem que emagrecer X, comer assim, vamos tirar isso. Muito bom. Rita, essa live vai chegar ao fim, então eu queria dar outros participantes aqui. Então, o Valério, ele fala muito obrigada. Olha como, muito obrigada. Então, tá chamando Valério, mas imagino que é uma mulher. Aquela que falou que ela quer fazer... trabalhar no SUS também. Trabalhar no SUS. Muito obrigada pela live incrível, me motivou ainda mais a seguir o meu sonho de levar uma nutrição gentil para quem mais precisa e não tem acesso. Sensacional, né? O Não é Sopa, que é nosso Diogo Vale, que vai dar a próxima live semana que vem, eu vou fazer uma live no Instagram dele, sexta-feira. Ele falou, em defesa do efeito Sofia no SUS. Obrigada. Estamos lá representando com muito amor. O Andreas está dizendo, eu como Nutri do SUS apoio e aplaudo o trabalho da colega. Olha, parabéns. Devemos nos unir e discutir esses casos e condutas. O João Luiz está dizendo, doutora Rita, top, nos ajuda muito. Olha, Rita... Sensacional. Muito obrigada. Vou deixar agora um minutinho para você falar o que você quiser para nossos ouvintes. Você achou que você tocou muitos corações hoje. Que bom. Gente, eu queria agradecer a Deus por ter me dado, né, a vida. Eu queria agradecer aos meus pais, a Sophie, que foi tão sensível e me viu, né, enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu sou muito, muito grata, Sophie. E assim, todos à minha volta sabem quem é Sophie, qual é a importância da Sophie, entendeu? Todo mundo conhece. E saber que eu tô indo assim, de acordo com o meu coração, com a minha consciência, com o que a gente estuda muito. Então, eu não tiro da minha cabeça porque eu quero e pronto. Não, a gente estuda muito para ter base científica e certeza daquilo que a gente está fazendo, né? E principalmente falando, porque a gente está mexendo com vidas, né? E essas vidas, às vezes, elas não têm o devido valor aos olhos de outros profissionais. Mas, com certeza, os nossos olhos, eles são muito valorosos. E a gente vai cuidar sempre com muita dedicação de cada um deles. Eu queria agradecer a eles, por eles me darem a oportunidade de
conseguir fazer com eles aquilo que eu sempre sonhei, que era tratar com humanidade, tratar e fazer a diferença na vida deles. Tá lindo demais, Rita. Muito obrigada, adorei. Continua assim. E você está fazendo bem onde você passa. E parabéns pelo trabalho e parabéns por me dar essa ideia. Nem foi você que sugeriu, foi o seu trabalho lindo que me fez pensar, gente, ela tem que fazer o método SUFI, vamos convidar. E aí veio essa ideia, vamos continuar ajudando nessa maneira. Então, boa noite a todos, bom apetite a todos. E Rita, muito obrigada pela live de hoje. E gratidão. Obrigada. E você está realmente fazendo uma nutrição consciência e consciência. Consciência. Exatamente. Pode ficar tranquila e em paz que eu estou fazendo minha parte. Colaborando para esse mundinho. Ok. Obrigada. Boa noite. Todo mundo, boa noite.